As barragens são construções utilizadas desde a antiguidade para armazenar água para períodos de seca e atualmente elas são construções muito comuns, pois são utilizadas para diversas finalidades aí que você pode ver, como geração de água, contenção de rejeitos, dentre outras. Então, pensando na importância das barragens e nos riscos que elas podem gerar, preparamos esse conteúdo explicando quais são as suas composições, seus componentes estruturais, os principais tipos existentes de barragem e suas principais patologias. Então fique aí no vídeo. Os principais componentes estruturais que toda barragem tem são o barramento, que é a estrutura principal de retenção, podendo ser composto aí por diversos materiais e diversas técnicas construtivas. A crista, que é a parte superior da barragem. A espessura da crista ela é definida pela quantidade de tráfego que passa aí por ela, mas não deve ser menor que 3 metros para que o equipamento de manutenção possa trafegar aí tranquilamente. Temos a borda livre, que é a distância vertical entre a crista e o nível da capacidade máxima da barragem. Então ela serve basicamente ali como uma folguinha para prevenir que não ocorram transbordamentos, né? Tem os taludes de montante e jusante. O de montante é o lado da barragem que está em contato com o conteúdo do reservatório e o talude de jusante é exatamente o oposto ao de montante. A gente tem as ombreiras, famosas ombreiras ou encontros, que são pontos de contato entre a barragem e o terreno natural. Geralmente esses locais são suscetíveis aí a ações erosivas. Tem os vertedouros, que são estruturas hidráulicas que servem para controlar aí o nível do reservatório, que permite o fluxo da água da montante para a jusante, então dá uma aliviada aí. E por fim a fundação, que é a base, né, no qual a barragem se apoiará, para a qual deve ser estudados os efeitos das forças aplicadas sobre a barragem para fazer uma fundação bem feita. Mas afinal, quais são os tipos de barragens existentes, né? Estou falando aqui de barragens, elas podem ser classificadas de diversas maneiras, mas os mais utilizados são de acordo com o tipo de material de construção e de acordo com o componente estrutural. Então bora lá, de acordo com o tipo de material de construção, o primeiro tipo são barragens de terra. As barragens de terra são muito utilizadas desde antigamente porque é mais fácil também para armazenamento de águas. Mas hoje a gente também vê a utilização para a contenção de diversos outros materiais, de rejeitos de mineração, e elas podem ser compostas por dois tipos de terra. A gente pode ter a barragem de terra homogênea ou azoneada. A homogênea são compostas por um único material, como o nome diz, homogênea, né? E esse sumo precisa ter uma certa impermeabilidade para garantir a formação de uma barreira que contém a água e fazer justamente a função de uma barragem. E a desoneada, como o nome fala, é composta por um núcleo de material impermeável em volta de zonas de materiais que são considerados um pouco mais permeáveis, mas que protegem e suportam esse núcleo totalmente impermeável. E as zonas permeáveis são constituídas por areia, cascalho ou fragmentos de rocha, ou uma mistura desses materiais. Então, o segundo tipo de barragem, sem ser a de terra, é a de enrocamento. Nesses tipos de barragens são utilizados blocos de rocha com tamanhos variáveis, alocando de maneira a se obter o contato possível entre as superfícies, e os vazios são preenchidos com um material ainda menor. E além disso, na face de montante, que é o lado que tem o contato com a água, é adicionado uma manta de impermeabilização. E o tipo de rocha que a gente utiliza na de enrocamento deve compor a maior parte da barragem e ela precisa ser resistente, porque imagina só se ela se desintegra ou se quebra por causa de intemperismo físico ou químico, enfim, não ia dar certo. Essas barragens elas são construídas em locais onde o custo do concreto é elevado, não tem material terroso suficiente disponível, então desse modo temos que pensar na barragem de enrocamento como a opção mais viável economicamente. Além disso, esses dois tipos de barragens que eu acabei de falar, existem 3 métodos utilizados para possíveis ampliações, que são a montante, a jusante e a linha de centro. Então são esses 3 métodos. A imagem aí na figura mostra os 3 métodos, a montante, a jusante e a linha de centro, respectivamente. Então o método ajusante é com certeza o mais seguro, mas é o mais caro. E a gente como engenheiro tem que saber a linha do econômico e do seguro. A montante ele é geralmente utilizado para barragens de rejeitos, quando os rejeitos já estão sedimentados. Ele é construído então ampliação em cima dos próprios rejeitos e é um método mais barato, mas o mais instável. Ele foi utilizado nas 2 barragens que infelizmente se romperam em Minas Gerais, nas cidades de Mariana e em Brumadinho agora em 2019. O método da linha de centro é o menos seguro que a jusante, mas ainda assim tem uma estabilidade bem próxima e é bem barato. Agora vamos para as barragens classificadas de acordo com o comportamento estrutural.
O primeiro tipo, que são as barragens de concreto, aí a gente conhece muito, tem na gravidade, que utiliza o próprio peso para manter a sua estabilidade, então transfere as cargas recebidas para a sua fundação, e esse tipo de barragem é o mais resistente, de menor custo e pode ser adaptado para vários locais, porém a sua altura é limitada pela resistência da fundação, uma vez que ela vai receber o peso da estrutura e as forças que são aplicadas pela água. O segundo tipo de barragem de concreto é aquela em formato de arco. Esse tipo de barragem aí ele é pouco comum no Brasil e é muito bonito, você bota no Google, tem umas barragens bonitas de arco, mas seu comprimento ele deve ser pequeno e necessita de vales com encostas rochosas e uma alta resistência para suportar os esforços aplicados na barragem e que serão transferidos para as encostas. E elas são muito utilizadas nos países europeus, onde os vales são profundos, estreitos, tem aquele setor montanhoso todo. E agora que a gente já falou dos principais tipos de barragens, vamos falar sobre as patologias das barragens. Primeiro, vamos às patologias presentes nas barragens de concreto, que tem muito as fissuras e as trincas em todo o concreto aí tem, que são anomalias que surgem quando as forças de tração aplicadas na estrutura superam a resistência à tração do concreto. Nesses casos, surgem fissuras que dividem o concreto em duas ou mais partes. Então pode ocorrer tanto na superfície quanto no interior da estrutura. E essas trincas, elas permitem infiltrações com facilidade e acabam contribuindo para o surgimento de mais patologias provocadas pela ação da água que está passando ali pelas trincas. E as causas mais comuns são movimentos no interior de concreto, que pode ser por retração, devido à secagem ou mesmo à expansão por variação de temperatura, reações químicas, e condições impostas externamente, como terremotos, como recalque diferencial da fundação. Tem também a expansão, que é um tipo de deterioração pela formação de compostos na massa de concreto endurecido, juntamente com o aumento do volume. Alguns compostos difíceis de solução provenientes da pasta de cimento recristalizam os poros do concreto e esses cristais vão ocupando espaços maiores, os poros acabam causando expansões que geram forças de tração, podendo aí romper a estrutura e gerar a nossa trinca ou fissura. As principais causas dessas patologias são as álcalis agregados, as reações que no concreto são presentes na pasta de cimento, podem reagir com as sílicas dos agregados e causam aí o aumento do volume. E as deteriorizações por esse tipo de reação caracterizam-se pela expansão com fissuras aparentes na superfície do concreto. A gente também tem a lixivação ou a dissolução. Esse é um tipo de corrosão da estrutura causada pela dissolução progressiva da pastinha lá de cimento endurecida. E alguns compostos facilmente solúveis acabam sendo lavados pelo concreto devido ao acesso contínuo da água da barragem, causando perda de materiais. Esse tipo de patologia pode ser detectado pelo surgimento das nossas queridas eflorescências, são aquelas manchinhas brancas que acontecem no concreto na superfície. E se o processo de lixiviação for contínuo, pode ocorrer a formação daqueles estalactites, né? Que no caso não vão ser bons. Então, quando você vê isso, tenha cuidado. E caso as eflorescências tenham cor castanho avermelhadas, elas podem ser provenientes da corrosão do aço das armaduras. Então, em alguns casos, é possível que sejam resultantes do carreamento de matéria orgânica ou argila presentes na água do reservatório. Deste modo, a gente tem que pensar que é necessário coletar o material dessas eflorescências e fazer um estudozinho aí na composição para que veja qual é a causa do seu aparecimento. E tem também a corrosão da armadura, que é a deteriorização do concreto por corrosão, que pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é por redução de seção da barra de aço, comprometendo muito a segurança da estrutura, e em consequência dessa redução, a maneira é por fissuração do cobrimento do concreto da direção da barra corroída. Então, devido às corrosões na barra de aço e à geração de ferrugem, vai acabar que vai surgir forças de expansão causadas pelo aumento do volume, podendo causar o lascamento aí no concreto, que não é nada bom. Então, o que favorece a penetração de agentes agressivos para toda a barragem. A gente vê também o desalinhamento, que esse tipo de patologia está relacionado com a movimentação da estrutura. São movimentações que podem ser dois tipos: desalinhamento de qualquer variação em relação à configuração estrutura original, ou o deslocamento diferencial, que é o movimento de uma parte da estrutura em relação às outras partes da mesma estrutura. A principal causa para essa patologia são recalque da fundação, subpressão não prevista na estrutura, reações químicas no concreto com expansão do material ou efeitos térmicos. Temos as infiltrações, que são fluxo de águas passando pela estrutura. As principais causas desses vazamentos são fissuras, velas juntantes deficientes ou rompidas,
concreto deteriorado, junta de construções maltratadas ou tubulações mal vedadas. E agora vamos para as patologias de barragens de terra, que tem as recalques, fissuras e trincas. Barragens de terra ou enrocamentos são constituídas por materiais terrosos, então, quando eles estão compactados, possuem características que permitem, com o passar do tempo, ocorrer a acomodação das partículas e, consequentemente, dessas camadas. Então, essas acomodações provocam a ocorrência de movimentos verticais dirigidos para baixo e, consequentemente, são considerados normais até determinado ponto. Sendo que, se não for previsto em projeto, a partir do ponto crítico pode ocorrer encontros de estruturas ou materiais diferentes e vai comprometer sim a segurança da barragem, e geralmente esse tipo de problema gera trinca, fissura nas barragens, permite infiltração de água e outros agentes, que pode levar ao rompimento da barragem. Temos na barragem de terra também a surgência. A gente denomina como surgência quando a água passa pelas estruturas das barragens e surge em um local não previsto. Ela do nada aparece lá em locais inadequados e pode sim alterar as propriedades do material utilizado, como a coesão entre as partículas, gerando uma grande instabilidade na barragem. E esse tipo de patologia geralmente é causada pelo entupimento das drenagens ou falhas no processo construtivo. Tem a erosão, nossa querida erosão, que é quando água ou algum fluido provoca o carreamento do material da barragem, e normalmente esse escoamento da água da chuva provoca a formação de ravinamentos que progridem para erosões cada vez maiores. E também pode ocorrer um fenômeno que é o denominado piping, né? Que é um tipo de erosão interna mesmo, cria tubinhos e caminhos e acaba criando esses canais na estrutura que facilitam ainda mais o carreamento de materiais e infiltrações. E esse fenômeno ele é geralmente causado pelo vazamento nas estruturas de drenagem ou devido às infiltrações dentro das barragens. Esse fenômeno é tido como uma das principais causas para o rompimento da barragem de Brumadinho, e que os rejeitos contidos sofreram em uma liquefação, tiveram suas características modificadas e ficaram mais líquidos e causaram infiltrações nas barragens. Beleza? Se você viu esse vídeo até aqui, significa que você já está sabendo muito mais sobre barragens. Agradeço aí a audiência e, lógico, se você gostou do vídeo, já clique em gostei, que ajuda a divulgação, comenta aqui abaixo e eu tenho certeza que no próximo vídeo aí a gente vai se ver. Beleza? Então tamo junto, um abraço e até mais. Tchau!